Você em algum momento vai precisar abraçar o seu pecado. Isso é interessante, é um pouco sensacionalismo, claro, mas é algo que eu queria trazer para vocês hoje, algo que tem me feito pensar ultimamente, muito influenciado por alguns conteúdos que eu tenho consumido ultimamente, mas também muito influenciado aquilo que existe dentro da psicologia, que eu vou abordar mais pra frente. E parece loucura, né, eu falar, né, eu enquanto católico, eu sou católico, para quem não sabe, abrace seu pecado, né, como assim, tô incentivando alguém a se afastar de Deus, né, isso seria, no primeiro momento um pouco chocante, mas quero trazer algo que possa jogar mais luz exatamente sobre isso. Então, o que a gente consegue entender hoje como pecado, né, a gente poderia generalizar isso e sair também de um âmbito espiritual, levar para coisas ruins, coisas que são desagradáveis, coisas que são, aversivas, coisas que a gente não quer fazer, por assim dizer, né. Ninguém quer pecar voluntariamente, né, mas mesmo assim as pessoas elas cometem esse pecado. Dentro do meio religioso, as pessoas elas querem estar sempre se aproximando de Deus, então por que que elas pecam? Por que que elas pecam, né? Por que que a gente faz coisas que a gente não quer fazer, ou coisas que são valorosas pra gente, né, como se aproximar de Deus, estar em comunhão com Deus, mas a gente quebra isso. E a pergunta é: por que que a gente faz coisas que a gente não quer fazer? E eu vejo muito dentro da clínica, né, dentro da com os meus atendimentos, e até mesmo conversando com outros amigos que são psicólogos, uma grande dificuldade que eu também enfrento isso, tá, não acho que eu sou, o ser humano mais perfeito do mundo, mas uma grande dificuldade, muitas das vezes, da gente conseguir parar de dar atenção àquilo que é uma queixa, aquilo que é negativo para nós. É como se houvesse uma hipervalorização daquilo que é ruim, e aí a gente fica meio cego, sabe. Essa hipervalorização daquilo que a gente tem como, negativo da nossa vida, se torna quase que um maquinário para que toda a nossa vida seja apenas fugir daquilo que é ruim, fugir do sofrimento, fugir da dor. Será que esse é o caminho que a gente deveria realmente seguir? Será que não deveria ter algum outro mecanismo, sabe? E é por isso que eu falo, né, e aí eu venho muito influenciado, por alguns vídeos e alguns conteúdos, principalmente do Elton Luiz, que eu tenho acompanhado bastante aqui no YouTube ultimamente. E o Elton Luiz, ele recentemente ele falou num vídeo dele sobre como que a as redes sociais, eles nos colocam no lugar de sempre, já que eu posso fazer alguma coisa, eu devo fazer essa coisa. E isso é muito doido, porque tentando misturar um pouco os assuntos, né, eu até para vocês entenderem aonde que eu quero chegar com tudo isso. Existe um movimento de que se eu posso, eu devo fazer, e não pô, quem é que tá falando isso, sabe? Quem é que tá falando que você deve fazer? Não, e aí somos impelidos, tipo, se não fazemos, é como se, tivesse alguma coisa de errado, sabe. Como se tivesse alguma coisa de errado. E aqui que entra aquilo que eu quero dizer pra você: abrace o seu sofrimento, né, não fuja dele, ou abrace o seu pecado, não fuja dele. Por quê? Porque existe uma hipervalorização como se só existisse o sofrimento na nossa vida, sabe. E a tua vida pode estar a maior merda, pô, um lambança danada, mas não é possível que só exista isso. Não é possível que só exista, sabe, o pecado, que só existe não, tem que ter outra coisa, tem que ter outra coisa. Então, quando a gente vê isso, é como se a nossa vida inteira ela fosse uma grande fuga àquilo que é negativo, àquilo que nos faz sofrer. Pô, mas e as outras coisas que nos fazem bem? Sabe? E aí uma conversa recentemente com um amigo, né, a gente estava falando sobre como que existe uma tendência meio que dentro dessa bolha, jovem, nessa bolha cristã, assim, e aí eu posso até expandir isso para uma bolha fitness, essa nossa geração meio tipo, sabe, meio Manucci, meio, pô, todo mundo tá correndo, todo mundo tá praticando atividade física. É como se só fosse isso, sabe, e aí como se todo mundo devesse fazer isso, essa bolha nossa de vida saudável, de buscar uma vida que faz sentido, e aí a gente só quer fugir da dor, só quer fugir da dor, só quer fugir da dor, como se a gente tivesse que performar em fugir daquilo que é ruim.
Olha que doideira. É como se a gente tivesse que performar, dentro de alguma coisa que me fizesse mostrar para os outros: "Olha só o quanto que eu sou bom em fugir daquilo que é negativo, como que eu sou bom em fugir daquilo que é ruim". E aí, recentemente, né, eu tô até eu tenho lido bastante, né, esse livro de Santo Agostinho, Confissões. Isso aqui, pô, se você mora no Ocidente, você precisa, pelo menos uma vez na vida, ler um pouco sobre a história de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele fala, né, sobre o papel da memória. É um negócio muito doido, né? Ele escreveu essa parada, pô, antes mesmo de existir neurociência, antes mesmo de existir, sei lá. Ele fala que os pensamentos, a memória, são um lugar em que a gente tem um autodomínio de elucidar, de gerar coisas que a gente controla. Então, em meio a ele fala, né, ele estava num trecho falando que, mesmo quando a mente dele, tá levando ele a relembrar da vida que ele tinha, dos pecados que ele cometia, as orgias e tudo mais, ele consegue dentro dali, dentro da cabeça dele, elucidar, por exemplo, uma chama, né, uma luz e jogar esperança ali dentro, como se todo o sofrimento que ele tivesse relembrando existe uma saída. E aí ele vai falar, né, que o papel da memória é esse, que a gente tem esse controle de conseguir, mesmo em meio ao sofrimento, até mesmo acender, né, uma chama de esperança, uma chama de luz e tal. E beleza, por que que eu tô falando tudo isso, né? Tentando juntar toda essa divagação maluca. Porque se eu só fugir daquilo que me faz sofrer, eu não busco aquilo que é valoroso pra mim. Eu não busco aquilo que é importante pra mim. Sabe? Na psicologia, a gente chama isso de reforço diferencial, né. Ao invés de eu punir aquilo que é ruim, aquele comportamento que ele é inadequado, principalmente com crianças, eu posso valorizar, reforçar aquilo que é valoroso, aquilo que é bom. Então, ao invés de eu dar um: "Moleque, por que que você tá fazendo isso?", quando ele fizer alguma coisa boa, eu valorizar isso, né, dentro do contexto ali do jiu-jitsu, da aula para crianças, ensinar alguma coisa para criança, ao invés de você punir, talvez, o movimento certo, é você, reforçar e valorizar aquilo que é bom. E a gente que é adulto? Quantas vezes a gente não está se punindo por coisas que nós mesmos fazemos, mas são coisas que nós mesmos estamos nos propondo a fazer, como seguir uma rotina, ler um livro, metas que a gente mesmo coloca: "Ah não, em 3 meses eu quero perder 10 quilos". Aí você não perde, e aí você se pune, e aí você fica com seus pensamentos te martelando, falando que você não é capaz, aí você olha, abre o teu Instagram, tá lá todo mundo conseguindo perder peso e você não, e aí você começa a se martirizar. Calma, cara, calma. Calma. Essa comparação que a gente sempre tem, essa autopunição que nós mesmos geramos dentro de algo que nós mesmos estamos nos propondo a fazer, é como se a gente não tivesse uma autopiedade com nós mesmos. É como se a gente não conseguisse enxergar quais são os fatores que estão me impedindo de realizar as coisas que eu acho importante para mim. E quando eu falo aqui: "Abraça o teu pecado, abraça o teu sofrimento", é para que você se coloque num lugar e também para que, eu me coloque num lugar de: "Cara, aquilo que eu estou fazendo é importante para mim. Aquilo que eu faço é importante para mim". Mesmo que às vezes eu não esteja conseguindo performar, e quem é que falou que a gente tem que performar sempre em tudo? Eu não sei. Mas eu preciso ter uma autocompaixão comigo, antes sabe, eu, se todo mundo tá sozinho aqui, né, se a gente for para pensar, é só você e você, tua consciência, tipo, aqui nesse momento é só eu, os meus pensamentos e essa câmera. Então, o papel hoje, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: precisamos ter uma autocompaixão conosco mesmo, abraçar este sofrimento, abraçar a realidade em que a gente está inserido, e não só fugir dela. E beleza, agora que eu reconheço onde eu estou, o que que eu estou errando, esse lugar, eu não posso hipervalorizar e só tentar fugir disso ou sair dessa realidade. Não, ao passo que eu me aproximo daquilo que é valoroso, daquilo que é bom, eu me afasto daquilo que é ruim, sabe, eu vou me afastando daquilo que é ruim. Mas se eu só me afastar daquilo que é ruim, não necessariamente eu me aproximo do que é bom. E aqui tá a grande chave. Aqui tá a grande chave, porque
quando eu tenho uma direção para onde ir, é muito mais simples, é muito mais diretivo eu saber qual caminho andar. Mas se eu só quero fugir de alguma coisa, talvez eu esteja andando em círculos. E aí essa sensação de que eu não estou sendo suficiente, essa sensação de que o mundo está passando e eu estou aqui parado, e aí você olha ao redor, todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo está empreendendo, todo mundo está sendo bem-sucedido. Talvez seja porque você só esteja fugindo daquilo que é ruim. Talvez você só esteja trabalhando para pagar a tua fatura, você só esteja trabalhando para pagar tal coisa. Ah, mas e aí? Para onde que a gente vai? Para onde você está indo? E aí tem aquele lance lá, né, do Alice no País das Maravilhas, lá do gato voador lá, que quando a Alice chega meio que ali e tal, ela vai: "E aí, pô, pra onde você quer ir, Alice?" Ela: "Ah, não sei, não sei". Aí o gato vai lá e fala bem assim: "Pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho basta". E às vezes a gente tá num caminho, a gente tá se movimentando, tá. Eu tô falando aqui pra pessoas que estão fazendo, ó, coisas, que estão progredindo, que estão realizando, que estão conquistando, mas se sentem meio que inertes, se sentem meio que paradas. Por quê? Porque talvez você só esteja voltando para o mesmo lugar. Você é como se você estivesse pegando um carro e saísse do seu ponto, pegasse o carro, desse a volta no quarteirão e voltasse para o mesmo lugar. Aí dá a sensação de que você não está se movimentando. Você tá, mas você tá sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque talvez você só esteja fugindo, você não esteja indo para algum lugar, indo para algum lugar. Então, pense um pouco nisso, pense um pouco nisso, porque isso tem me feito pensar muito, eu tenho levado muito isso para minha terapia, e eu tenho visto muitas pessoas, muitos colegas, muitas pessoas que estão passando por coisas que são semelhantes a esse processo, e acredito que esse pensar e essa pausa nesse momento possa te fazer chegar a algum lugar, ou sair desse lugar, ou descobrir para qual lugar você tem que ir. Abrace a tua realidade, abrace o lugar que você está no momento, e não tenta apenas fugir dele. Tente ir para um lugar diferente. Tente ir para um lugar diferente.